Então, é que hoje começa o Ano Novo Tailandês. Agora eu só tenho uma missão, que é sair dessa rua de algum jeito vivo. Dá um carro, não tô entendendo mais nada. Eu só quero ir embora, não consigo. Então, é que hoje começa o Ano Novo Tailandês. Aí, cara, agora tu sai na rua, o pessoal tá com arminha de água, tá todo mundo jogando água em todo mundo. Aí eu protegi pelo menos o passaporte e o dinheiro. O celular não precisa, porque o celular é a prova d'água mesmo. Então não tem problema. E daí tu vai andando na rua, tem a galera jogando água em ti do nada. Vai ser 3 dias disso aí. Então tô só usando as roupas qualquer aí. E beleza. Vamos ver se eu sobrevivo essa noite. Bom, mas deixa eu explicar onde é que eu tô e o que é esse tal de Songkran. Bom, eu tô em Patong Beach nesse momento e indo em direção a Bangla Road, que é a rua principal. E o Songkran, que nem eu falei, é o feriado que é como se fosse um ano novo tailandês. O objetivo aqui do feriado, né, é um feriado budista e ele é focado na renovação, purificação. E aí tem todo esse lance da água, que é o elemento central do feriado, que simboliza justamente isso, é a limpeza. A limpeza dos pecados, do azar, do ano que passou, as coisas ruins, né? A gente vai se lavar e se purificar. Essa é a ideia. E é muito comum durante esse feriado o pessoal aqui lavar as estátuas de Buda, fazer oferenda nos templos. Para quem viu os outros vídeos, viu que tinha nas pagodas uma bacia com água, com aromas, que era para lavar a pagoda. Então tem toda essa vibe ali e o feriado em si tem essa raiz budista. Claro, para mim e para o resto dos turistas o que importa é a guerra de água. Então o pessoal sai com as pistolinhas de água para molhar todo mundo e entrar nessa batalha de água, nessa loucura aí que o pessoal inventou. É uma loucura. Mas é uma maneira de se cumprimentar e desejar boa sorte, né? E além de se refrescar, né? Porque abril é um dos meses mais quentes do ano na Tailândia. E acho que não tem nada melhor do que uma guerra de água nessa situação. E o feriado ele ocorre oficialmente entre os dias 13 e 15 de abril. Mas aqui em Patong Beach, o negócio já começou na noite do dia 12. Eu imagino que isso aconteça em várias outras cidades também. Então a galera já se prepara na noite do dia 12, porque meia-noite do dia 13 inicia o Songkran oficialmente. Eu entrei nessa rua ali e começou. Agora eu só tenho uma missão, que é sair dessa rua de algum jeito vivo. Eu mesmo fui obrigado a comprar um óculos de alguém vendendo na rua porque era muita água. Eu pensei, meu, se começar a entrar água no olho, vai me ferrar os olhos. Assim, o feriado ele tem uma vibe carnaval, só que sem p***aria e com muita água. Mas a ideia é a mesma, a galera vai pra rua, se junta, forma um bloco de gente e fica lá, fica andando, tem música, bebe uma cerveja. Só que aqui tem o plus, que é jogar água um no outro. Que eu acho que é muito mais divertido que o carnaval. Dá um carro, não tô entendendo mais nada. Eu só quero ir embora, não consigo. Aí você pensa que o tailandês é tudo muito certinho, não sei o que, não sei o que lá. Mentira, porque tailandês é safado também, tá? Quando eu tava ali na rua, aí eu comecei a entender a dinâmica da festa. Tem um lance que você jogar água um no outro é uma forma de se cumprimentar, mas também é uma forma de flertar. Então o flerte do tailandês aqui era qual? Tem as meninas que estão com a pistola d'água, aí ela dá uns 2 tiros em você assim, né? Aí você vê, você fala, ih, ah lá, ela tá querendo, hein? Ela tá querendo. Aí você vai lá e atira nela também. Aí dá match, entendeu? Aí você sabe que, opa, tem um approach aqui que eu posso seguir, né? Você faz um flerte silencioso. É só no tirinho de água. Mas naquele caos todo, não tinha como flertar com alguém. Tinha 14 tipos de música diferentes tocando no mesmo ambiente. Era um tumulto. Era gente com mangueira de água, era sabão. E eu já não tava enxergando mais nada. Eu só queria sair de lá. Eu tava arrependido. Falei, eu não devia ter vindo aqui no meio. É muito caótico. Olha, consegui sair vivo. Sem moral nenhuma, mas consegui sair vivo.
Aí tinha esse lance da galera na picape jogando água. Até porque lá eu acho que não é ilegal você ficar atrás na picape e andar na rua. Não sei, tinha muito, era muito comum. Então eu não sei realmente se é proibido ou não. Ou se a galera só não liga e continua fazendo. E no hotel que eu tava, por exemplo, tinha a galera fazendo um evento Songkran. Aí tinha a mesa com decoração e tal. Um negócio bem Réveillon mesmo. E de manhã eu já tinha me preparado para ir para outro lugar, porque eu queria estar um dia antes do meu voo de volta para Bangkok, perto do aeroporto, para não ter risco de trânsito e tal, porque é um pouco longe de onde eu tava do aeroporto, o trânsito é bem ruim lá. E logo de manhã tava um caos ainda, porque era cheio de sabão na fachada do hotel, a galera na rua jogando água, todo mundo molhado. Chamei um táxi, a gente teve que sair correndo para entrar no táxi, porque a galera tava molhando todo mundo, o taxista, coitado, teve as calças tudo molhadas. Jogaram um balde de água nele. E é loucura, porque tu tá andando na rua e a galera tá jogando água. Parou no semáforo, vem alguém com uma pistolinha de água, com um balde e joga água em ti. Mas no fim deu certo, consegui chegar onde eu queria. Então eu cheguei em um Bangwon-li, que é a região ali perto do aeroporto, né? Se olhar no mapa dá pra ver que é bem próximo do aeroporto. E é uma região que não é tão turística. Então eu pensei que não teria mais essa galera ensandecida, molhando uns aos outros. Pô, queria sair lá fora, mas tá complicado, porque esse feriado não tem fim e o pessoal tá jogando água lá ainda. Já vou sair preparado pra me molhar, porque eu acho que não tem como evitar mais, não. Bicho, não deu 5 minutos, já me encharcaram aqui, foda-se. Não dá pra fazer nada. Vai na rua, os caras te molham, não dá 5 minutos. E não molha pouco, eles te encharcam. Tu queria achar um lugar pra comer. Aí você vai me perguntar, Igor, o que é esse negócio amarelo na tua cara? Tá, deixa eu explicar. Esse é o Jinsorpong, um pó branco, pó de argila, não sei bem certo como explicar. E ele tem como objetivo proteger a pele. É como se fosse um protetor solar caseiro, é algo nesse sentido. E a galera passa na tua cara, ele tá andando e passa ali no teu rosto e fica por isso. Então no dia seguinte eu peguei o voo para Bangkok. Eu iria para os últimos dias de Songkran para ver como é que é o Songkran por lá. E eu tinha ficado preocupado, né? Tipo, não vou comprar arminha de água nem nada, porque aí vai ser meio ruim, né? Ficar carregando isso no aeroporto. Talvez nem vão deixar passar. Bobeira minha, porque o tailandês médio tava nem aí. O que mais tinha era a galera com arminha de água andando no aeroporto. Claro, sem água, né? Porque não podia entrar com água. Mas o pessoal andava normal no avião, todo mundo com a sua arminha de água, tranquilo, indo viajar. Chegando em Bangkok, o meu objetivo era ir em um dos eventos que tinha sido organizado pela prefeitura. São eventos gratuitos. E eu tinha visto no Instagram alguns e eu tava me programando para ir em um desses. Lá em Bangkok, eu me encontrei com uma amiga tailandesa e os amigos dela para ir até Wat Arun, que é o templo lá, o templo do amanhecer, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar um card ali para ir pro vídeo, se você não viu. E lá a gente se encontrou para tirar uma foto, porque eles queriam me mostrar como é que era lá à noite, porque eu não tinha ido lá à noite até então. E realmente ele é bem mais bonito à noite do que durante o dia. E a gente até tirou uma foto junto, tá aí o pessoal, a Nanfong, a Gift e o T. Então esse era o grupo que a gente formou lá para poder curtir o evento. Agradeci muito a companhia deles ali, porque fez o resto do passeio um passeio diferente, que se eu fosse fazer sozinho não teria o mesmo impacto. Eles me convidaram para ir em um desses eventos que teria em Bangkok. E a gente foi para Sanam Luang, que é uma praça enorme que tem em Bangkok, que fica próxima ao Grand Palace. O negócio meio que virou um pavilhão de eventos. Tinha 2 palcos, um palco principal e um outro palco onde tinha DJs e música eletrônica. E eu, particularmente, não sabia exatamente o que ia acontecer. Só sabia que ia acontecer alguma coisa. E quando eu tava chegando lá, falaram que ia ter um show de drone. Pô, e o negócio dos drones lá era maneiro. Eu nunca tinha visto nenhum show assim de drone, né? Que forma os desenhos e tal. Pô, o negócio era rápido, mudava de um desenho pro outro. Aí formava tipo de um anjo tailandês, que não é um anjo. Eu perguntei, isso aqui é tipo um anjo? E aí me falaram que não, é um homem metade pássaro. E aí eu fiquei me perguntando, um anjo não é um homem metade pássaro ou eu tô errado? Se eu tô errado, me corrijam.
Depois do show de drone, a gente foi pro palco onde tinha os DJs que iam se apresentar. E, pô, que lugar legal. O palco era absurdo. Todo esse estilo tailandês e tal. E a música eletrônica lá é diferente. Eles têm um estilo tailandês no eletrônico. Aí teve uma hora que chegou um caminhão-pipa jogando água em todo mundo. Pô, os caras jogam uma água fora que é um absurdo. Existe até uma polêmica em volta disso, mas... assim, num geral a galera fala... pô, é o feriado, vamos se molhar, isso aí mesmo, foda-se. E aí o pessoal não liga muito para as questões ambientais, num geral. Aí por algum motivo começou a tocar a música do táxi do GTA V, que eu também não entendi, mas tava todo mundo curtindo, então vamos curtir. Eu não sabia que a música mexicana era popular na Tailândia também. E uma coisa que eu achei engraçado é o jeito que o tailandês dança. O T, que é o rapaz que tava ali com a gente, ele comentou que na Tailândia o pessoal dança fazendo movimento pélvico pra frente. E no Brasil o pessoal dança fazendo movimento pra trás, empinando a bunda. É estranho, mas ele falou que ele também acha engraçado o jeito que o brasileiro dança, principalmente no funk. Então fica aí a curiosidade ali, o choque cultural em relação à dança. E do absoluto nada, começa a tocar MC Jair da Rocha com a música A Minha Amiga Fran, que é um eletrofunk que eu juro que eu nunca mais tinha ouvido. E eu descobri que a música é famosa na Tailândia. Pra eles é tipo dança kuduro. Sabe aquela música que toca em todo casamento e formatura, em algum momento vai tocar a música? É o A Minha Amiga Fran. Ela gosta de curtir, baile até de manhã. Ela não pode ficar longe dessa minha amiga Fran. Ela gosta de curtir, baile até de manhã. Minha amiga Fran, desce com... E uma curiosidade é que o nome dessa música pro tailandês não é A Minha Amiga Fran. Eles não sabem pronunciar isso aí em português. Eles chamam de Caô, caô. tanto que aquele momento que ele fala louca, 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 na cabeça deles, o som que faz é Caô, 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 caô. Depois a gente foi pra outro palco. Aí chegando lá no palco já tinha o tio doido, que tava ali dançando sozinho, já tava mal da cachaça, sei lá, não tava bem não. Esse aqui era o palco, que é onde ia cantar a artista principal da noite. Que me falaram que ela é a cantora tailandesa mais famosa que tem, não sei o que. Assim, eu não fazia ideia do que eu tava vendo, mas a minha cabeça era uma Luísa Sonza, uma Anitta, uma coisa assim, sabe? A cantora pop que todo mundo conhece. Eu não entendia nada da música, porque tava em tailandês, né? Eu não sei falar tailandês. Mas, eu não sei, era uma vibe assim, era uma mistura de K-pop com música indiana. Sabe, tava entre os dois mundos, e aí sai a música tailandesa. Essa é o meu feeling. Mas eu não tenho certeza se tem alguma referência dos dois lugares ou não. Flying high, you know how I feel. In the sky. Aí ela cantava uma hora em inglês, outra hora num dialeto lá da Tailândia, outra hora em tailandês mesmo. A mulher era boa. Eu não sei quem é, também não tava entendendo nada, mas tem a salva de palma pra profissional. Aí, claro, como todo evento gratuito de prefeitura, tem sempre a tia da Manguaça. Essa tia aí, ela tava dançando a noite inteira, igual, não parava. Era um pessoal diferenciado. Depois que acabou o show, aí a gente foi pra fora da praça pra procurar alguma coisa pra comer. Aí tinha umas barraquinhas lá, falaram, meu, você tem que provar isso aqui. Eu juro que até hoje eu não sei o nome daquele negócio. Era isso aqui.
Era um creme verde com camarão, umas ervas que eu não sei explicar, mas tinha um gosto, sei lá, de mentol com alho, camarão, não sei, era gostoso, mas era estranho, eu não sei explicar. Nunca provei nada parecido. E eu só consegui comer isso por causa do seguinte motivo. Chegamos na barraca, o tio, ele falou com a senhora lá, né, em tailandês, pra poder comprar o negócio. Aí ela falou que não, ele tava fechando e que não dava mais pra comprar. Aí beleza, fiquei triste, falei, beleza, não vou poder comer. Aí daqui a pouco a senhora vira e ela fala um outro negócio. E aí o tio, ele me responde pra mim e diz, ela vai fazer um pra gente, mas não precisa pagar, é de graça. Aí eu assim, ué, mas como que é de graça? Aí eu perguntei, mas por quê? Porque ela falou que você é um handsome boy, então ela vai fazer uma de graça pra você. E ela vai colocar camarão extra só pra você. Ganhei comida de graça por ser bonito. Eu sabia que a minha beleza natural uma hora ia ser recompensada. A gente não tá aqui à toa nesse mundo, não. Eu me esforcei muito pra chegar onde cheguei. Aí ela falou um negócio em tailandês e disse que era pra eu repetir. Aí eu repeti, Kom Swai Mak. Aí ela ficou toda feliz e tal. Aí eu perguntei, tá, mas o que eu falei? Aí me traduziram, não, você falou que ela é muito bonita. Eu falei, tá, agora eu entendi o que ela queria. Aí no fim ainda tirei a foto com ela. Eu fiz o dia da senhora lá. E a senhora me deu um lanche de graça. Saiu todo mundo feliz. Isso foi uma das maiores experiências da Tailândia, ter recebido comida de graça por ser bonito demais. Mas então é isso. O último dia de Songkran foi só derrota, porque eu já tava acumulando roupa suja e molhada no quarto, tinha que lavar. Eu fui na lavanderia, lavei tudo. Quando eu terminei, pensei, agora eu vou sair. Começou a chover, já não deu pra fazer mais nada. Então foi um dia perdido em relação ao Songkran, não deu pra aproveitar. Mas o Songkran é um baita de um feriado legal, que eu não conhecia. Porque o Songkran não é muito divulgado. Até pelo que eu vi lá, não é a época de alta temporada nem nada. Não tem muito turista estrangeiro nesse período.